Bom dia, meu amigo Braulio. Bom dia, Caião. Tudo bem? Você fala muito do olhar, né? Ah, o olhar é tudo. O olhar é tudo. O olhar é tudo, meu irmão. O olhar é tudo. Eu vejo o tempo todo e a vida inteira como o olhar é tudo. Todo dia eu vejo o poder do olhar. É todo verdade. dia. É E verdade. como o modo como as pessoas vão interpretando, desse modo elas vão se tornando. Por isso que Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados, porque eu sou julgado na hora do meu juízo. Cada juízo que eu faço é um julgamento, só que recai sobre mim. Ainda que na hora eu não esteja sentindo nada, mas eu vou me dessensibilizando, eu vou me perdendo, eu vou me desumanizando, eu vou me distanciando, eu vou me superiorizando em relação ao próximo. Enquanto isso, eu vou sumindo. Meu eu está indo, eu não noto. É suave como a morte mais sutil. Você vai se dissolvendo no seu juízo. Vai se julgando. E para fora você se sente superior pelo seu espírito crítico. E se o seu criticismo for levado a sério por muita gente, você vai ficando de uma arrogância imensa. Mas por dentro você vai se liquefazendo e vai se tornando de outra feita rarefeito, vai se perdendo, e à medida em que vai julgando, ou vai se pedrando, ou vai se endemoninhando, porque endemoniamento as pessoas só pensam naquele estado clássico e bizarro do possesso, caindo e gritando. Aquela coisa sexta-feira violenta, presa. ou qualquer coisa assim. Uhum. Mas o endemoniamento gradativo, o endemoniamento cultural, político, psicológico, religioso, mental, ou o que vem com o nosso casamento conosco mesmos, com o nosso orgulho, com o nosso narcisismo. Isso aí é endemoniamento. Porque esse é o princípio operativo da crise existencial de Satanás, que foi ficar de caso consigo mesmo, voltar-se para si mesmo. O culto ao meu ventre, o culto a mim, o culto à minha prioridade absoluta na vida, me endemonia naturalmente, me endiabra, porque me casa com o espírito de Satanás. Sim. Me casa, na hora. Na hora que eu adoto esse modo de ver a vida, eu me tornei um satanista. Isso é ser satanista. Isso é ser luciferiano mesmo. Sim, Caio. Agora, as pessoas não querem pensar assim como em João 8, a gente vê que Jesus faz essa denúncia que eu estou fazendo aos religiosos de Israel, no templo. Denuncia, enfrenta. E diz, ao final do enfrentamento, é só ler João 8, depois da mulher adúltera, lê a sequência toda, como eles vão sentindo o espremer da mão de Jesus em relação a colocá-los frente a frente com a verdade, e o que vai ocorrendo é que eles vão ficando reacionários ao ponto de que Jesus vem e lhes diz: vós sois filhos do diabo. É isso que eu estou tentando dizer, vocês não estão conseguindo compreender, não. Estou dando volta, dizendo que Abraão não era vosso pai, que vocês não andavam nos passos de Abraão, que não andavam nas pegadas da fé, que são pessoas que se alienam ao amor, que priorizam a mentira, porque priorizam a hipocrisia, a imagem, a miragem, a máscara. Mas vocês não entendem.
Então deixa eu dizer com clareza, vós sois filhos do diabo. E quer ver a prova disso? Vocês querem lhe satisfazer os desejos. Me diga quais são os seus desejos e eu lhe digo quem é o seu pai. Me diga quais são os seus desejos e eu lhe digo quem é o seu pai. É o que Jesus está dizendo. Olhem para os seus desejos. Até agora vocês só falaram em matar, em raiva, em ódio, em separatismo, em heresia, em quem não é, em quem pode, em quem não pode, em quem é de Deus, em quem não é de Deus. A vida para vocês é assim. Então, veja só, quais são as obsessões de vocês. Ainda que vocês façam isso em nome de Deus, as obsessões de vocês são satânicas, que ele é que é diabo, diabolos. É o cara que parte, é o partidário, é o partidor, é o divisor. Então, quanto mais partidarismo, mais diabo. Quanto mais partidarismo, mais cegueira, mais fanatismo, mais... Seja qual seja o nível do partidarismo, do religioso ao político, ao sectário de qualquer natureza. Veja quais são os desejos que habitam o seu coração. Aí, por desejo, também o pessoal pensa em associar o diabo sempre aos desejos de natureza sexual, que são os mais naturais na vida do homem, da mulher. Pelo sexo a gente procria, a gente tem alegrias, a gente um monte de coisa. O exagero do sexo, que foi feito um dos pecados supremos, foi feito de propósito um dos pecados supremos, porque é pecado exagerar em qualquer coisa e no sexo também. Claro. Na promiscuidade é pecado. Mas fazer disso um pecado contra o Espírito Santo é desvio de Satanás para não deixar a gente enxergar o que nos sataniza mesmo. Por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo diz o seguinte: não elejam, não escolham pastores ou presbíteros ou bispos ou mentores ou líderes de um grupo, orientadores espirituais, que sejam novos na fé, na compreensão, no entendimento, na percepção, ou que não tenham tido o tempo suficiente dos anos para dar o fruto de consistência na palavra, porque, fala mais baixo, Gabiru, porque corre o risco de que ele se ensoberbeça, porque não conheceu, não teve maturidade, não viveu um dia depois do outro, não sofreu decepções, não viu um monte de gente que parecia que era, mas não era, acontecer diante dele, não viu nada ainda, ou está só empolgado com oportunidades e está sendo louvado por causa de uma experiência que acabou de ter. Sim. E de uma popularidade que acabou de obter, mas Paulo diz: não entre nessa, não ordene, não o coloque na frente, não o influe, não faça nada, para que ele não se ensoberbeça e assim não venha a cair no laço e na condenação do diabo. Olha. Porque a soberba é o laço e é a condenação. O sexo é um laço, mas ele não carrega consigo a condenação. Vai depender. Agora, a soberba, que não é algo que precisa acontecer como uma realização externa, embora ela sempre se exteriorize também, mas o surgimento dela no meu coração e a manutenção dela em mim, ainda que eu não realize nada do lado de fora, já carrega em si o laço e a condenação. Ela já chega acabada em mim. Ela já é a profecia da minha destruição. Olha. Agora, isso aí, o pessoal até louva isso nas igrejas, chamando de unção. Sim. Chama narcisismo de unção, soberba de intrepidez, vaidade de filiação do rei, orgulho, chamam de dignidade do trono, dos filhos do rei. É tudo pintado pelo diabo para o pessoal ficar satanista em nome de Jesus, sem ir percebendo, sem enxergando nada.
Então, voltando ao que você disse, por que eu falo tanto no olhar? No mínimo por causa disso. A importância é no mínimo essa, eu saber como eu olho, vejo e interpreto. E se eu dedico o meu coração a juízos, porque conforme eu interpreto, assim eu me torno na minha natureza como intérprete. Não dá para eu interpretar e me dissociar da minha interpretação. À medida em que eu vou interpretando a vida e as pessoas, eu estou colando o meu olhar nas coisas e colando as coisas coladas pelo meu olhar em mim. Colando em mim. De modo que não enxergar isso é estar ainda de todo cego. VMV TV, o canal é você.